Meu Amém. querido, tudo bem, Igor? Tudo bem, querido? Saudade de você, rapaz. Pois é, você precisa vir aqui me visitar, ué. Pois é, eu quero qualquer dia que eu. Até porque você não mora tão longe do Elevation Church, né? E eu quero também visitar a Elevation Church, aí você me leva lá também. 25 minutos, 25 Uau, minutos nós então. estamos lá. Mas olha, antes de eu ir lá com você, e eu vou logo, talvez ano que vem já eu vou visitar você lá com a Elevation, mas antes você vai estar aqui. Vai estar aqui, vai ser maravilhoso. Nós vamos ter você aqui em São Paulo, vai ser poder, vai ser muito legal. Aleluia, Eu estou com muita expectativa, muita glória a Deus. expectativa mesmo. Faz tempo que a gente está com essa expectativa, mas eu já te falei, né? Depois que da inauguração, se você puder vir quase todo mês aqui, vai ser uma benção. Posso ir sim, estamos aqui para servir. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a família? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, sua família está bem? Estamos aqui, meu irmão, na graça de Deus, né? Na, Confiando na graça de Deus. na época Agora, que o seu filho, Azaf, né, casou, rapaz, eu vibrei tanto. A esposa dele parece tão legal, né? Tão ela preciosa. é muito preciosa, ela. Coraçãozinho muito precioso, Eu vi né? eles cantando lá na cozinha, brincando. É muito legal. Foi e tem sido uma festa o casamento deles, tem sido maravilhoso. Que É tão lindo. bom ver os filhos, né, e se É divertindo, verdade. estão É muito verdade. crentes, né? Ontem mesmo estiveram aqui em casa, tivemos uma conversa, falei, como é que tá a vida espiritual nessa crise aí, um pouco isolado do convívio da igreja. Ele falou, pai, nunca estive tão bem, né? Glória, Devocionais em dia, adoração em dia, tempo com Deus, tudo em dia, tudo certo, glória. graças a Deus. Que lindo, que lindo. Que, Que lindo. que Eu, privilégio receber um convite seu para fazer uma live, meu amigo precioso, para quem não ok. sabe, né? Isso é só o começo, viu? Isso é só o começo, né? O Ive é uma referência de homem de Deus, de pai de família, de pastor, né? Vem de uma Oh, família maravilhosa, seu glória Melvin, a Dona Deus. Catarina, que geraram filhos tão preciosos como você, né? A Rebeca e todos, né? O Glória a Deus. Lucas, todos eles. Amém. Timóteo. Amém, amém. Mas eu realmente sinto honrado fazer parte dessa família, mas também sinto honrado ser seu amigo, viu? Deixa eu te Oh, falar uma obrigado. coisa. Eu lembro que a primeira vez, né, que eu te conheci, eu tinha ido para Fogo e Glória, né? Fogo e Glória lá do Danduque, né? Lá em Aham. E eu tinha até levado um ônibus lotado, aqueles ônibus de 2 andares lotados, né, de pessoas de Santarém, né? E nós fomos de barco até Belém, e aí em Belém pegamos e fretamos esse ônibus para Belo Horizonte. E, e lá eu estava num refeitório e você estava passando por lá e o pastor Genildo estava comigo na mesa. Ele falou assim, ó, aquele que é o pastor Cirilo. Você tinha aquele CD seu, é, é, aquele Sua, sua presença é real. sua presença mesmo, sua presença é real. Esse CD tinha explodido, né, no cenário, né? Tinha Aham. explodido no cenário e o pastor Genildo, mas eu não te conhecia ainda. Outras pessoas que tinham falado, rapaz, um negócio, movimento de adoração lindo lá em Belo Horizonte, vamos lá, vamos lá. Eu falei, vamos. Eu levei aí levei um ônibus, né? Aí o pastor Genildo falou, rapaz, o seu CD saiu que nem água lá em Belém, rapaz, vendeu tanto, tanto, tanto. E eu te conhecendo lá na hora, mais ou menos, oi e tal, né? Aí eu sei que o Dan Duque falou para mim, ei, eu vou lá cortar meu cabelo, você não quer só me acompanhar, só para a gente bater papo? Eu falei, claro. Aí eu fui e o Gregório McNutt também, né? Foi. Então, eu, eu e o Dan Duque e o Gregório McNutt, nós fomos lá para o barbeiro, onde o Dan Duque cortou o cabelo dele. Enquanto ele cortava o cabelo, a gente conversando, tendo comunhão. E, e o Gregório McNutt e eu e o Dan Duque, a gente todos sonhando, rapaz, nós temos que ver mais milagres,
mais sinais e prodígios e tal. A gente conversando e sonhando junto, né? E eu não conhecia o Gregório antes também. Estava conhecendo naquele momento. E o Danduque também eu não conhecia antes. É porque, naquele momento, o Danduque, né, me deu essa honra, né, de me convidar para ir lá quando ele for cortar o cabelo. Aí o Gregório falando assim, rapaz, o Cirilo tá em outra dimensão, hein? O Cirilo, aquele Cirilo, cara, ele tá em outra dimensão de adoração. Ele mudou muito. Mudou muito. E o Danduque, rapaz. Não, mas tá numa unção, cara. Tá numa unção, é outra dimensão, outra. E eles comentando sobre você, sabe? E tá em outra dimensão, rapaz. É uma unção de adoração. Aí o Gregório falou, mas também o cara... Ele vigia o tempo de manhã com Deus, rapaz. Ele não atende ninguém. É só com Deus. É só na adoração, só na intimidade com o Espírito Santo. Só tirando o tempo com Deus toda manhã. Dizendo o Gregório lá, né? Falando lá. Já nós estávamos no carro na volta já. E ele falando, rapaz, ele falando pro Danduque, eu ouvindo, né? Aí ele falando, rapaz, eu liguei lá. Liguei para falar com ele e a Dalila falou que não podia me atender, que ele estava tendo tempo com Deus. Ele não atendia ninguém, que tinha tempo com Deus. A manhã dele é sagrada. É por isso que ele está nessa unção, rapaz. Está numa graça. Aí eu já fui entrando em crise. Rapaz. Poxa, eu pensava que eu orava até um tanto, mas a manhã toda, todo dia. Aí eu pensei, não, é porque ele não é pastor de igreja local, não é possível, porque ele... como que pode separar a manhã toda para estar com Deus? Né? Depois eu fiquei sabendo que você era pastor, sim, de uma igreja local. Exatamente. E eu sei que, Cirilo, foi o seguinte, lá no Fogo e Glória, eu entrei numa outra dimensão de adoração que eu nunca havia entrado em toda a minha vida. E especialmente quando você estava dirigindo louvor e adoração, mas outros também. Mas foi uma coisa tão forte. Eu lembro que uma das ministrações que você ministrou, você deu a palavra e depois foi orar por nós. Eu lembro que eu estava ajoelhado, você colocou sua mão na minha cabeça, eu nunca vou esquecer. E minha vida mudou. Minha vida mudou. Aí responsabilidade. Mas foi mesmo, Deus utilizou. Aí eu entrei no ônibus para voltar. E a gente está no ônibus, cara. Olha só. No ônibus, eu acho que o ônibus estava parado em algum lugar, talvez num posto, ou talvez antes de sair, não, acho que era num posto, ou talvez não estava parado, não sei. Só sei que eu estava em pé, conversando lá no ônibus, e alguém colocou esse CD. Tua presença no ônibus, o som do ônibus. Tua presença é real. Rapaz, aquela semana toda de fogo e glória multiplicou 1000 vezes dentro de mim. Naquele momento, dentro do ônibus, a presença manifesta de Deus, sabe? E é interessante que uma vez que a gente começa a experimentar a presença manifesta de Deus, no bom sentido da palavra, você fica estragado pro resto da sua vida. Você fica completamente estragado. Completamente estragado. Você nunca mais se satisfaz por nada menos do que isso, né? Meu Deus. Tão precioso. Aí, claro, te convidei para Santarém. Te convidei, você tá cheio da unção. O negócio está querendo ficar... Né? O telefone tá caindo no poder. Aí, te convidei para Santarém. Aí começou aquelas aventuras nossas, né? Nossa, foi muito bom. Foi bom demais, meu Deus do céu. Junto, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. E muitas vezes, estando junto, né? Tantas conferências, lá no Odilon junto, aí, tantos lugares juntos, né? E nas conferências MDA, em Fortaleza. Nossa, escrevemos até um livro junto aqui, ó. É verdade. Lembra disso? Eu lembro. Esse é quase o meu único livro da minha vida. Eu escrevi com você, meu amigo precioso. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Esse livro ainda tem que ser melhor divulgado. Nós vamos ter que fazer uma outra... porque esse livro é forte, é profundo demais. É muito forte, é muito forte. É alimento sólido.
É verdade, é verdade. Alimento sólido. Não é para Nutelinha, não. Crente Nutelinha não aguenta isso aqui, não. Entendeu? Cirilo, o que que acontece? Você foi tão usado por Deus. Eu lembro, eu vou fazer muita pergunta para você, você que vai estar falando mais, mas deixa eu só falar mais uma experiência maravilhosa. Uhum. Nós estávamos em Boa Vista, né? O Danduque tinha me convidado para traduzir para ele, né? Porque Uhum. ele ia pregar na Igreja da Paz de Boa Vista, lá com o Isso, lá pastor no Sabá. Senaqueribe. É. Deixa eu contar para os nossos ouvintes aqui, para quem está ligado aí, né, nessa live, é o seguinte: o Cirilo estava assistindo televisão e ele viu Abitronic, aquela coisa de fazer exercício, né? Não, Abitronic. que dá choque, né? Dá um choquinho assim, simula o exercício. Para simular exercício. Aí ele começou a me dar um apelido. Né? Abitronic. Aí, eu orando um dia lá com o Danduque pedindo, porque o Cirilo queria dirigir louvor e adoração, isso foi lá em Alté do Chão, a gente orando, antes de ir para Isso, lá no Santarém. hotel. Aí o Danduque orando, God, em inglês, né? God bless Morris. Não, não era Morris, não, desculpa. Bless Cirulo. Cerulo. Eu pensando, quem é Cirulo? Eu lembrei do Morris Cerulo, lá dos Estados Unidos, né? Bless Cirulo, oh God, bless Cirulo. Use Cirulo powerfully. Use Cirulo powerfully, Lord. E eu, Cirulo, quem é Cirulo? Aí que me toquei, ele tá orando pro Cirilo. Ele tá orando pro... Aí eu comecei, aí eu dei esse apelido para você de Morris, né? Por causa de Morris Cerulo. Por causa do Morris Cerulo. E hoje eu moro na cidade do Morris Cerulo, né? É mesmo? Ó, Ele mora lá? a sede do ministério dele é aqui em Charlotte, nos Estados Unidos. Uau, A não 30 sabia. minutos da minha casa. Olha só, e ele Olha está só. vivo ainda, Tá né? vivo, tá bem velhinho, mas tá vivo, tá vivo. Uau, Aqui eu estou cercado, surrounded, né? Tem a uau. Elevation Church, o Billy Graham, o Oi, Morris Cerulo, é tanta só gente. fera. Aqui Nossa, é a fivela do cinturão da Bíblia, é aqui em Charlotte, né? outros dizem que é Tulsa, né? Mas eu acho que a Não, fivela é grande. é aqui mesmo. Depois que eu mudei para cá, fica... brincadeira, né? Mas, Aí, vamos ao trabalho. aí, aí a gente, em Ô, Boa gente, Vista, tem que pedir perdão para os internautas, porque eu e o Amy Uber, quando nós nos encontramos, essas brincadeiras aqui duram 1 hora, 2 horas. Se a gente não vigiar, nós vamos passar a live toda brincando. Porque é é só verdade. alegria, é ou não é, meu amigo? É verdade, é verdade, é verdade. Mas deixa eu falar, eu vou contar uma experiência profunda, poderosa lá em Boa Vista. Mas aí chegamos em Boa Vista, o Sabá, né, que é o pastor da igreja, o Danduque, eu, você, Aí nós colocamos o apelido no Sabá de Senaqueribe. exatamente, porque a gente falava Sabá Sabá querido, aí querido, parecia Sabá querido, Senaqueribe. Sabá querido, Sabá querido, Senaqueribe. Só para completar a história, né? Eram os três mosqueteiros. O Morris, o Abitronic e o Senaqueribe. Ah, meu Deus do céu. Mas agora eu vou falar uma experiência maravilhosa. Gente, todas as noites foi o céu na terra. O Danduque pregando lá na Paz Church, na Igreja da Paz de Boa Vista. Muito poderoso, muito poderoso. Muita unção. E o Cirilo e a banda dirigindo o tempo de louvor e adoração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu lembro que não cabia o prédio, né? Ficava a gente sentado no Não, foi extraordinário. e a presença de Deus foi palpável. E eu tive o privilégio de estar traduzindo para o Danduque, né? E foi muito divertido. E teve uma vez lá que ele estava dando umas palavras proféticas e ele foi chamar a atenção de alguém. Eu traduzi um pouco assim.
dentro da cultura brasileira, para não, pra não ferir demais. Não machucar muito, né? Mas foi muito divertido. Aí, mas era muita unção. Gente, nós temos que fazer isso de novo aqui em São Paulo, Cirilo. Você, o Uhum. Dandu, a sua banda, e sabe... E aí, no final, terminava já muito tarde. Aí, claro, não tinha nem restaurante aberto mais. Então, a gente ia jantar na casa dos irmãos. E os irmãos preparavam comida, né, Cirilo? E eu lembro Sim. que teve uma noite lá que nós fomos para a casa de uma irmã que ela tinha preparado muita pizza gostosa, né? Aí nós comemos pizza e tal. Aí nós fomos dormir, nós ficamos conversando e tendo comunhão até umas 3 horas da manhã. Uhum. Mas eu estava tão encharcado com o Espírito Santo, tão encharcado, estava tão gostoso, né? Tão gostoso. E eu lembro que nós fomos dormir umas 3 horas da manhã, e eu estava no quarto sozinho, porque a minha esposa não tinha ido. Eu estava no quarto do hotel sozinho, você em outro quarto, o Danduque em outro quarto, né? E lá para 7 da manhã, o telefone toca, né? E eu, me arrastei na cama até chegar no telefone. E aí, alô? Eu estava com muito sono. Quem está ligando 7 horas da manhã? Eu tinha que dormir 3h30, 4 horas da manhã. Alô? Aí era uma voz de uma prostituta, né? A Bíblia fala que a voz da prostituta pinga com mel, né? Mas é um mel venenoso, né? Aí, e aquela voz falou assim, esse aqui é o apartamento 102, alguma coisa assim, né? O número do apartamento. Eu falei, é. Ela falou, você tá com acompanhante? Daquela voz, desse jeito. Uhum. Eu falei, minha esposa não está aqui. Não, mas eu estou acompanhado, sim, pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro disso. Aí ela falou, tá, então eu vou procurar outro ramal. Eu nem sabia que tinha esse negócio em hotel, rapaz. Rapaz, mas no norte do Brasil, né, foi uma surpresa. Mas é o inimigo mesmo, né, Ebe? E O também diabo é sujo, né? o diabo, e Deus, ele permite, sabe? O diabo não trabalha sem a permissão de Deus. Deus, não é a vontade de Deus, a vontade diretiva. Às vezes a vontade permissiva de Deus de deixar que os filhos sejam testados. Porque cada vez que nós avançamos e conquistamos uma determinada área, Deus quer nos levar mais longe, Ele permite que as lutas venham batem na nossa porta, que o deserto bate na nossa porta, né? E Embora... Sim, foi pode tão falar. maravilhoso, porque o Espírito... Eu estava tão cheio do Espírito Santo que, na realidade, não foi tentação nenhuma, né? Mas valeu a pena ser acordado só para poder dar esse fora no diabo e declarar mais uma vez meu amor para o Espírito Santo. Ainda voltei a dormir, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Mas sim, Deus. você estava falando o quê, meu querido? Não, eu estava dizendo que todas as vezes que Deus vai mudando os estágios da sua vida espiritual, e a sua também, você que nos acompanha aqui, Deus permite que você seja aprovado para que você seja aprovada. Não é para que você caia, é para que você seja exatamente aprovado, confie no Senhor. Esse, por exemplo, é um momento onde todos nós estamos sendo provados nessa área de ficar em casa, de redimensionar nossa vida financeira, redimensionar as nossas emoções, né? Confiar no Senhor, apesar de não ver uma solução humana, porque aqueles que deveriam mostrar a solução estão preocupados, né? Brigando e discutindo, né? Os governos estão bagunçados em todos os lugares do mundo, praticamente. Por quê? Porque eles também estão se sentindo inseguros. Então, a insegurança não é só dentro da nossa casa, está também dentro dos palácios, né? A coisa chacoalhou geral aí. Então, Deus permite que o deserto chegue até você. Ele vem te provar. Agora, eu tenho um negócio fantástico, uma máquina que eu inventei, que é um simulador de deserto. Não tem um simulador de voo? Quando o piloto vai aprender a voar, ele não usa um simulador de voo. Andaram querendo colocar até simulador de direção nas autoescolas no Brasil, né? Pois eu tenho um simulador de deserto. Porque
melhor do que um deserto vir até você, porque quando o deserto vem até você, ele vem com serpentes, escorpiões, e ele atinge você, atinge as pessoas em volta de você. Mas quando você vai ao deserto é diferente, você escolhe o lugar que você vai, aí você já vê logo um lugar com as 70 palmeiras, assim, com água de coco, você procura oásis, né? Porque existe oásis no deserto. Então eu tenho um simulador de deserto que se chama jejum. Uau! Uau! Quando você jejua, você entra na prova. Muito, Você não espera a prova chegar até você, você entra na prova, né? muito. Então, se alguém pergunta, como é que você está no meio dessa pandemia? Eu estou do mesmo jeito que eu estava antes, Uau, que entendeu? lindo, lindo, que lindo, que lindo. E Cirilo, você, a sua vida foi uma marcada pela intimidade com o Espírito Santo, né? Sim. Eu lembro uma vez você contando que você era um rapaz que cuidava de gado lá em Minas Gerais. E aí você recebeu o batismo com o Espírito Santo, subia um monte, né? E, e tinha uma pedra lá. Conta um pouco essa experiência, É, porque a experiência é forte. na minha infância, pré-adolescência, né, adolescência, eu vivia na roça mesmo. Nós morávamos numa casa de chão batido, nós caminhávamos 9 quilômetros para estudar, 9 para ir e 9 para voltar. Uau! Quando eu Vocês iam levei a pé 9 quilômetros. a pé, eu e meus irmãos. 9 quilômetros. Eu, meus irmãos, primos, era uma turminha, né? A gente ia 9 quilômetros para ir, 9 para voltar. Então não tinha essa mamata de hoje de ônibus escolar, rural, essas coisas não. E a sua casa tinha chão batido, é? A minha casa era de chão batido, tipo as casas dos ribeirinhos lá, ó, Nossa! né? E a É. minha cama era de esteira de taboa, né? Eu lembro, não tinha colchão, era colchão de palha, aquela coisa toda. Então eu vivi isso. Eu e meus irmãos, minha família, nós vivemos isso. E aí, quando nós mudamos para a cidade, mudamos para Belo Horizonte, a, creio um ano, passou-se uns 3 anos, 3, 4, 5 anos, aí eu fui na igreja pela primeira vez, uma igreja de crente. Por quê? Eu era muito católico, eu servia um padre muito radical, eu era coroinha, né? Ah, Então, sim. quando o pastor da Assembleia de Deus começava o culto lá no alto, com aqueles alto-falantes de metal, aquelas vozes, Senhor, não sei o Sim. que, Jesus te ama, o padre ficava uma fera lá dentro do escritório dele, com um taco de beisebol batendo nos cantos, assim. Falei, meu Deus, eu fui criado assim, né? Então, para mim, pastor era do mal. Então, eu só fui pisar em uma igreja quando eu já era jovem. Aí pisei, foi muito bom, eu gostei muito do pessoal, mas eu era muito católico mesmo. E foi no chá de panela do meu irmão, né, meu irmão mais velho que eu, ele já tinha se convertido, que ali Jesus entrou de fato no meu coração. Era uma festa, um culto de ação de graça, e o pastor de Jair Guerra, que hoje está com o Senhor, ele pregou a mensagem de João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na hora que ele falou aquilo, eu não estava nem ouvindo as palavras direito. Alguém entrou dentro de mim. Meu coração começou a vibrar rapidamente. Eu comecei a suar e meio que passar mal. Meu coração vibrando, vibrando, vibrando. E aí ele fez o apelo. Eu fui lá na frente. Naquele dia, eu rendi o meu coração para Jesus. E Uau. ali o Espírito Santo me pegou. Mas eu não fui para a igreja, só fui um ano e meio depois. Quando eu fui para a igreja e me Só um ano e batizei, meio depois? só um ano e meio depois disso, aí Então, eu me você- convenci que eu tinha nascido de novo. Aí cheguei na igreja e falei, eu quero me batizar, porque eu também conhecia a Bíblia. Falei, eu preciso ser batizado e tal. Ainda me fizeram fazer um curso de 6 meses para batizar ainda, né? Aí me batizei e na segunda semana depois já fui para a primeira praça pregar o evangelho. Porque, na verdade, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo naquela experiência lá e não sabia, né? Só que eu não falava em línguas e tal, então eu não sabia o que eu tinha, a bomba atômica que estava guardada. E aí comecei o ministério. Nessa época da montanha, eu já estava enviado pela igreja, trabalhei no bairro São Caetano, e eu vi as pessoas serem abençoadas, mas
eu sentia que eu precisava de algo, estava vazio, precisava de algo. Então, fui radicalmente buscar a Deus, né? E já estava orando em línguas todo dia, mas eu resolvi radicalizar, orar todo dia, o dia todo, né? Então, eu subia ao monte às 7 da manhã, chegava lá às 8 da manhã, orava de 8 a meio-dia, almoçava lá no monte mesmo, levava marmita, né? E almoçava, fazia 1 hora, um break de 1 hora, e começava 1 da tarde até 6 horas da tarde. Fiz Uau! assim, um dia, uma semana, um mês. No final do segundo mês, quando eu estava subindo a montanha, deu um vento assim numa árvore e Deus falou comigo ali. Eu vi a voz audível de Deus. Uau! Aí é outra história. Mas foi isso, foi realmente, a minha vida foi marcada pela intimidade da presença de Deus. Uau! Uau! Que coisa forte, que lindo. Agora, E você parece que tinha uma pedra lá que você sim, orava. Fala dessa pedra. eu no alto de uma montanha, né? Eu orava andando em volta de uma pedra. Deu um caminho em volta da pedra, o mato foi todo assim, eu fui pisando, pisando ali, deu circulando a pedra. Eu lembro que quando eu estava ensinando meu filho mais velho sobre fé, eu peguei ele, botei no carro e levei lá no monte. Fomos lá naquela pedra, falei, aqui em volta dessa pedra aqui, ó. Porque a fé, todo mundo recebe o dom da fé. Mas se você não desenvolver esse dom da fé, você não vai chegar em lugar nenhum, né? A Bíblia diz assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Agora, como que você demonstra o seu temor do Senhor? Você pode falar, eu temo o Senhor. Isso é só uma frase, mas são as suas atitudes no dia a dia, né? A sua entrega, a sua consagração, a sua disciplina em se entregar a Deus é que vai mostrar o quão você respeita o Senhor. Uau! E aí você atrai para você tudo aquilo que você respeita. E aí, Uau! me dei bem, eu me dei bem. Uau. E Cirilo, o Espírito Santo então começou a falar para você, não só na voz audível aquele dia, mas te revelando muitas coisas também no seu interior, né? O seu Exatamente. ministério explodiu, né? Conta um pouco mais como tudo isso aconteceu. Aí, como eu disse no início, são fases. Toda vez que você muda de fase, é igual um joguinho de videogame. Se você mudar de fase e não vencer todos os inimigos daquela fase, você não tem força suficiente para mudar para a fase seguinte do joguinho. E se você não fizer todas as fases muito bem feitinhas, quando chega no final do joguinho, você não tem as arminhas necessárias para vencer aquele gigante, que sempre o gigante está lá no final do jogo, né? Então você tem que ir cumprindo todas as etapas. Então essa foi uma etapa da minha vida. Depois Deus mandou que eu saísse da igreja que eu estava, né, e fosse para a igreja onde hoje eu ainda lidero os pastores, que é a Igreja Batista de Contagem. Foi uma outra fase. E aí eu comecei andando muito com o missionário Danduque, eu orando pelo meu ministério. Deus me deu uma visão eu vi a glória de Deus, havia uma nuvem assim, voando em alta velocidade, e eu começava a gritar nessa visão, é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Comecei a correr debaixo daquela nuvem, e as pessoas tentando me segurar, não, não vai, fica, seu lugar é aqui, e eu me soltei e corri debaixo daquela nuvem. Quando eu fui correndo, aquela nuvem, ela deu um voo, um sobrevoo assim sobre a terra, eu fui vendo as nações, as ilhas, os continentes, aquilo marcou a minha vida. E eu estava deitado com a minha esposa. Quando acabou essa visão, eu estava sentado na cama, todo suado, tremendo e dizendo: é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. Então, essas coisas foram acontecendo. E também veio o Ministério da Música. Milagrosamente, eu estava ministrando numa igreja lá no Barreiro, em BH, e na fila do bebedouro, uma mulher cheia do Espírito Santo olhou para trás e disse assim: Deus está me revelando que Ele vai te usar para compor canções que irão mudar o coração, a mente e o comportamento da igreja no Brasil e no mundo. Aí 2 semanas depois eu sonhei com a primeira música. E aí começou também o mover da adoração que as pessoas conheceram. Porque tem o mover da adoração que as pessoas não conheceram. Você jamais, seu ministério jamais chegará ao ponto onde as pessoas vão conhecer se Deus não te conhecer primeiro no secreto. Uau, Entendeu? uau,
Muito forte, muito Não, profundo. isso é poderoso, né? Porque se você for contar, eu tenho 30 anos de ministério no secreto e 20 anos de ministério público. Então, a minha raiz está mais profunda do que a minha copa, Amém, amém, né? amém. Que lindo, que lindo. Pastor Cirilo, você pode nos contar um pouco como foi aquela voz ao vivo? Eu acho que fez todos nós curiosos. Aquela... Sim, sim. Eu estava subindo aí um monte, aí Deus veio, eu vi, bateu aquele vento, eu me arrepiei da cabeça aos pés, deu aquele medo, e o vento ficava sacudindo a árvore sozinha, e eu morrendo de medo. Uau. Aí, de Me faz repente, lembrar de Moisés mesmo, né? aí Moisés. veio uma voz dentro de mim, a gente fala voz audível, mas é uma voz dentro da... A gente não sabe se é dentro, se é fora, só sei que... Por que você sabe que é Deus? Porque ele falou assim, eu estava subindo ao monte e diz assim, desce, vai à rua, nome tal, número tal, e lá mora uma mulher com o nome tal, não vou falar aqui que nós estamos público, né? E essa noite eu dei a ela um sonho que você chegaria e chamaria ela pelo nome. Meu Deus, Deus te deu o nome da rua, Da o rua, o número número da da casa, casa e o nome da mulher. e você não conhecia essa mulher nem esse Não, endereço. não. Uau. Aí eu andei uns 2 quilômetros, caminhei uns 2 quilômetros, achei a rua, o número, e cheguei no Meu portão e bati, bom, 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 e gritei o nome da mulher. Na hora que eu gritei, ela já veio tremendo. E eu sou um camarada, assim, eu não tenho salário, né? Eu vivo pela fé, vivo de ofertas e tal. E naqueles dias, eu estava bem assim, escasso financeiramente, né? E quando Deus me mandou, ele falou assim, eu ainda dei uma ordem a ela que te deu uma oferta. Aí que você foi rápido, né? Tô brincando. Não, não, eu fui, eu sou crente, né? Eu fui normal, fui normal. Aí eu cheguei, bati, falei para ela tudo que Deus me colocou na boca ali, porque Deus também não falou o que era para falar para ela, não. Tudo veio na hora lá, Deus não conta os detalhes. Ou você confia ou não confia, né? Aí eu falei, ela falou assim, peraí, eu falei, não, já sei. Deus me disse que ele mandou você me dar a oferta. Ela falou assim, é isso mesmo. Foi lá e buscou a oferta e me deu. Fui embora, passei no supermercado, fiz a compra, fui para casa. Nossa, que coisa Foi boa. tremendo. Não, tem coisa muito poderosa. Fazer mil Muito, lives para contar todas as experiências, né? muito tremendo. Você tem composto muitas músicas é, assim que realmente tem sacudido o Brasil, né? Um é esse Sua Presença é Real, outro é, 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 so, é, Soberano Deus, é, tão linda, cada música de Poderoso adoração. Deus. Poderoso Deus. Nossa, eu amo demais essa Poderoso Deus. Eu Eu vou lembro cantar o quando próximo coro, eu vou cantar Soberano Deus. eu lembro, eu lembro, eu lembro antes dela ser lançada em CD, você já Uhum. estava cantando lá em Santarém Sim. conosco, Poderoso Deus. Ela, eu acho que e como foi para compor essas músicas? É sempre no seu tempo a sós com Deus, adorando a Ele? Muitas canções, sim, no tempo de adoração. É que a gente fala assim, eu não sou um grande compositor. Eu vejo a letra e eu escrevo o que eu estou vendo, às vezes eu ouço, eu escrevo, eu sonho com a letra, como eu disse, né, no início da nossa conversa. Então, eu fico com a fama, na verdade, que não me pertence, né? Porque as músicas que eu componho eu não gravo, porque eu resolvi dedicar isso ao Senhor. Então, Deus às vezes me dá um tema e dentro daquele tema eu desenvolvo, dentro da capacidade poética também que Ele me deu, né? Eu desenvolvo aquele tema. Daqui a 3, 4 semanas no máximo, nós vamos lançar uma canção nova que vai explodir o mundo. Entendeu? Maravilhosa a canção. É uma coisa fantástica a participação da Tamires Garcia, né? Tá, tô hospedando ela aqui em casa por um tempo. Ó, ninguém fica aqui à toa, vamos trabalhar, vamos gravar. Amém. Gravamos essa canção, ficou muito maravilhosa e as pessoas vão conhecer em breve. Mas é assim, é sempre por inspiração mesmo do Espírito Santo, né? Que lindo, que lindo. Agora, é, Pastor Cirilo,
Alguém que está procurando cultivar mais intimidade com o Espírito Santo, né? Além de adorar o Senhor, tirar tempo na palavra, né? Uhum. Como que a pessoa poderá ouvir melhor a voz do Espírito Santo? Como que ela poderá discernir que aquela voz é do Espírito Santo, que não é dela mesma ou da carne, né? Uhum. Como que, ou do diabo? Como melhor ouvir dentro de nós, dentro do nosso espírito, a voz do Espírito Santo? O Senhor Jesus nos diz, pastor Eibe, errais por não conhecer as Escrituras, em primeiro lugar. Segundo, e o poder de Deus, né? Então, errais por não conhecer a palavra de Deus e o Espírito Santo. Não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Em outras palavras, a Escritura Sagrada, elas são a plataforma de atuação do Espírito Santo e dos homens também. Nós não podemos fazer nada fora da palavra e Deus também não faz nada fora da palavra. O apóstolo Paulo diz que existem muitas vozes no mundo e todas elas têm sentido. Mas o Espírito Santo, ele nunca vai falar com você fora da palavra. Nunca, Uau, jamais. uau. A gente vê, às vezes, algumas manifestações na internet de que a Bíblia não é toda a verdade, mas você vai ver a idade das pessoas, são pessoas novas. São pessoas que não amadureceram ainda nem emocionalmente, quanto mais teologicamente. Porque a teologia também, ela amadurece. Com Eu, certeza. na minha época de seminário, eu defendia posições apaixonadamente que hoje já não defendo mais. Por quê? A palavra de Deus é como subir numa montanha, depende da posição que você está subindo, você vai ter uma visão diferente da palavra, mas você não consegue ver outra palavra, entendeu? Você não consegue ver nada além da palavra. Se você quiser, você vê. O ser humano vê o que quer. Existem dois tipos de fé: a fé natural, humana, e a fé sobrenatural. A fé sobrenatural, ela é um dom do Espírito. Está lá em 1 Coríntios 12, 9. Quando você se converte, o Espírito Santo, ele coloca uma fé sobrenatural dentro de você. Tanto é que você passa a crer em coisas que você não cria antes, que você até criticava antes, que você até perseguia antes. Quantas pessoas que antes perseguiam o Evangelho e agora o defendem? Nem você está o apóstolo Paulo. Por quê? Porque no momento que você se converte, você recebe uma fé sobrenatural. Porém, no momento que você é concebido, você recebe uma fé natural. Você pode É, colocar ela no que você quiser. Por isso que as pessoas adoram ídolos. é. Aí eu resolvi crer que esse teclado aqui, ele é Deus. Então eu resolvi, o problema é meu, a fé é minha, você fica na sua. É desse jeito. Mas no É momento que natural. a fé é natural, mas no momento que a fé vem do alto e entra dentro de você, ela só te leva a crer na palavra de Deus. Yes, Entendeu? yes. Então, o critério é esse. Deus não vai falar com você fora da palavra. Segundo, Deus sempre fala, é a gente que não escuta. E por isso não crescemos espiritualmente. Hebreus capítulo 4 diz assim que o alimento sólido, a revelação profunda, é para aqueles que exercitam as suas faculdades. Quais são as faculdades? É a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato. E, mas isso aí é funções da minha carne. Ah, é? Você já foi no velório? Já viu um corpo perfeito, morto? O corpo está lá, acabou de morrer, o sangue está todo lá, os órgãos, está tudo quentinho ainda, mas o espírito e a alma não estão mais. Você acha que aquele corpo cheira? Você acha que eu nunca fui defunto, né? Nem posso falar assim com segurança, mas eu acho que não. Defunto não cheira, defunto não se move, defunto não toca, defunto não enxerga, embora o aparelho de visão dele está perfeito, o olho está lá perfeito, pode até doar para alguém, para um outro ser humano, e vai funcionar em outro ser humano, mas ele não enxerga mais porque o espírito não está mais lá, porque quem enxerga Uau. não é o seu olho natural, é o olho espiritual. O seu olho espiritual usa o olho natural para enxergar as coisas naturais, mas esse mesmo olho espiritual olha além do teto da sua casa e enxerga o trono de Deus lá no céu. Uau. Aí quando você começa a exercitar suas faculdades, você recebe o alimento sólido, porque você começa a receber a capacidade de discernir não somente o bem, mas também o mal. Como eu disse, existem muitas vozes no mundo.
Até o diabo fala, mas você vai poder discernir se você começa a exercitar essas faculdades. Muito, muito, muito bom. Então, é, é perseverança. Perseverança em oração, em quebrantamento, em adoração e perseverança em praticar a presença do Senhor, né? Ficar ouvindo, ficar conversando, Sim. E afinar o ouvido, né? afinar a Uau, visão. Porque, isso. Ibe, se você agora meio que cerrar os seus olhos, não fechá-los completamente e também não deixá-los totalmente abertos, você vai começar a ver dentro de uma outra dimensão espiritual, agora mesmo, enquanto eu falo com você. Você vai Ah, começar a ver além do seu apartamento. Deus começa a te levar no passado, no futuro. Se você fosse o apóstolo Paulo, eu poderia dizer que ele pode te levar lá em Corinto para disciplinar os irmãos, para ver o que, que os irmãos estão fazendo lá em Corinto. é, ele É, diz, não, né? eu sei que é uma loucura, o evangelho é uma loucura, isso não é É, normal, é sobrenatural, é é sobrenatural. tremendo, É é tremendo. sobrenatural. Então, tem coisa que eu nem prego para não criar polêmica, o povo gosta de uma polêmica, né? Então eu guardo para mim, embora eu ensine tudo isso no meu treinamento bíblico, chama 7RVP, 7 Rios de Vida Plena. Eu tenho um treinamento bíblico pela internet, tem lá uns centenas de alunos. Para eles eu conto tudo. Que legal, que legal. E se alguém quiser fazer essa escola sua, como que ele faz? Ele entra no seu site? Aqui no Instagram, na bio do Instagram, tem um Linktree com todas as minhas redes sociais. E lá tem o 7RVP. Porém, as turmas estão fechadas, né? Estou formando uma turma, a pessoa pode entrar e deixar o nome na lista de espera, e quando abrir a segunda turma, nós então mandamos um recado para ela, né? E só que eu já vou avisando, é um treinamento, não é um curso de Bíblia, é um treinamento bíblico. Se a pessoa não tiver a fim de fazer as tarefas, não vai conseguir chegar no final. Não é Ah, para crente no telinha, é para nós estamos formando gladiadores, entendeu? uau. Nem soldado. Soldado é aquele que trabalha pelo soldo, pelo salário, né? Sim. Soldo, salário vem de soldo, né? Vem de sal. Então, gladiador é diferente de soldado. Soldado trabalha pela recompensa. Gladiador, ele gosta de brigar, entendeu? Ele briga para sobreviver, ele briga por brigar, ele está passando na estrada, tem alguém brigando, ele briga, depois ele pergunta. Então, eu estou formando um gladiador que está na padaria e alguém fala, ai, minha coluna, ele já vai lá orar pela pessoa. Entendeu? Soldado não, soldado, vamos esperar ele lá na igreja, vai lá na minha igreja, nós vamos orar por você. Não, gladiador ora na hora, resolve a parada na hora, já passa a Amém. faca logo, entendeu? Uau, 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 muito forte, muito poderoso. O, o John Biveri disse que o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada da igreja, né? Que as Uhum, pessoas muitas vezes não têm dado atenção para o Espírito Santo, né? E tantos outros grandes homens de Deus têm falado sobre isso, sobre quantas vezes, por exemplo, de estar dirigindo no carro, né? E nós estamos indo a algum lugar, o Espírito Santo está lá dentro de nós. A gente uhum. e simplesmente ignoramos a presença dele, em vez de estar conversando, pedindo conselho. Ele quer nos ajudar em tudo, né? Ele não tem ninguém que entenda casamento melhor do que ele, não tem ninguém que entenda criação de filhos melhor do que ele, né? Então, para mim, tem sido uma experiência tão gostosa, pastor Cirilo, sabe? Mergulhando na intimidade, praticando, conversando com o Espírito Santo, aprendendo a ouvir a voz dele sobre todas as áreas, né? Para mim tem sido mais uma das pessoas que tem servido de referência mesmo nessa área de intimidade com o Espírito Santo é você, né? Eu lembro você cantando sobre o Espírito Santo, cantando lá. Parece que estou te vendo ainda lá em Boa Vista, lá adorando o Espírito Santo. A gente, né, ficando cheio do Espírito Santo. É muito lindo, muito lindo. Sim, e interessante você falou, o Espírito Santo ele habita dentro de nós. Ele habita dentro, habita fora, habita do lado, atrás, na frente, sobre. Eu acho que uma das coisas que acaba
quase que atrapalhando alguns irmãos, é porque quando ele olha para dentro dele, quando você olha para dentro de você, meu querido amigo que está aqui conosco, minha querida amiga, você vê que tantas coisas ainda faltam para ser transformadas dentro de você, e você pergunta, como pode o Espírito Santo estar dentro de mim se eu estou tão lascado aqui dentro, emocionalmente, se eu estou tão lascado espiritualmente? É possível? E aí eu gostaria hoje de desfazer esse falta de entendimento, né? E talvez isso tenha atrapalhado você. O Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, você aceitou o sacrifício de Jesus, ele entrou dentro de você, habitou dentro de você e recriou o seu espírito, regenerou. É a palavra regenerou. E o apóstolo Paulo diz assim, que nós fomos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te regenerou, ele fez isso de uma vez por todas. Você está salvo. Jesus voltar hoje, está tudo certo. Mas nós somos salvos não só pela regeneração, nós somos regenerados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A renovação, ela vem todo dia. Jesus diz assim, quer vir após mim? Está afim mesmo? Está afim de Uau, herdar o céu? Pega a cruz a cada dia. uau, Né? Moisés diz, ensina-me a contar os meus dias, não os meus anos, os meus meses. uau. Pega a minha cruz a cada dia. E a cruz, o que é a cruz? A cruz é o instrumento que mata a sua carne. E o que mata a sua carne? O Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, a sua cruz hoje não são pregos na mão, não no pé, nada disso. A sua cruz hoje é a cruz mais deliciosa que existe. Por que é uma cruz? Porque dá trabalho. Tem que acordar de manhã, antes de sair para o trabalho, adorar, ter comunhão com a pessoa dele. Dá trabalho. Isso. Não Dá deixa de ser trabalho. uma crucificação como se fosse da carne, né? A Bíblia fala Isso, lá em 1 Pedro capítulo 4 que aquele que sofreu na carne deixou o pecado, né? Então, exato. Cirilo, uma vez eu estava adorando o Senhor, conversando com o Espírito Santo, lá em Santarém, na sala da nossa casa, adorando, e a minha esposa tinha preparado o almoço, aí ela chamou de longe, amor, o almoço está pronto. Aí eu, tá, amor, aí eu, né, saí da sala, estava indo para a cozinha, estava no corredor, Uhum, quando eu senti claramente o Espírito Santo me chamando de volta para a sala. Me chamando de volta para a sala. Eu sei que ele mora em nós, mas como você uhum. disse, ele está em todo lugar. E a presença manifesta dele, naquele momento, estava na sala. E eu saí da sala, foi uma experiência muito forte. E na hora, eu estava no corredor assim, eu pensei, não posso. Ele está me chamando de volta. Aí eu voltei para a sala, eu falei, sim, Espírito Santo, eu sabia que ele estava me chamando. Ele falou, não, só quero dizer que eu te amo e é tão gostoso estar junto. Foi uma Oi. experiência assim, muito gostosa, sabe? Muito maravilhosa, muito maravilhosa. Agora, se os nossos amigos pudessem entender a profundidade, né? Eu até abri aqui na minha Bíblia, eu vou mostrar para vocês aí, virar a câmera aqui. Eu abri aqui na minha Bíblia esse texto maravilhoso, que é a Yeah. bênção apostólica, né? A Isso, graça do nosso... Quantos gostariam de conhecer a graça de Deus? Né? uau. Hoje é um assunto muito aí na internet, a hipergraça, né? Isso, Ah, eu isso. não preciso jejuar porque Jesus já sofreu por mim. Ah, não sei mais o quê. Aqueles negócios de preguiçoso, aquelas doutrinas de preguiçoso, né? É que tem gente que tem preguiça espiritual, né? Aí começa a justificar e a Bíblia aceita tudo. Mas aqui, a, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, se quiser conhecer a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, quantos gostariam de conhecer o amor de Deus, né? Mas diz Uau. assim, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Só que quando você clica aqui no dicionário grego, no dicionário Strong, eu vou chegar mais perto, eu vou ler que talvez não dê para os irmãos acompanhar, que está pequenininho. Significa fraternidade, significa associação, comunidade, comunhão, participação conjunta com o Espírito Santo,
relação com o Espírito Santo, né? A parte que alguém tem algo, participação, relação, comunhão, intimidade, né? Em Isso. outras palavras, ainda diz assim, a mão direita como um sinal de compromisso de comunhão. Em outras palavras, você só vai conhecer a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus através de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Se É, você... é verdade. É Sim, pode verdade. falar aí. Inclusive, o Atmani, ele explicando esse versículo, ele diz a mesma coisa que você está falando. Ele fala, Sim, olha, ó, a graça de Deus e o amor a graça de Deus, o amor de Jesus só vão chegar a nós através da da comunhão. intimidade. A palavra grega é koinonia, é fraternidade. Você precisa viver em fraternidade com o Espírito Santo. Em parceria, né? Exatamente. Você precisa viver em comunhão. Se você quiser realmente conhecer a graça de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, você só vai conseguir isso através da sua comunhão com o Espírito Santo. Então, o que você está esperando, né? Outra coisa que eu falo para as pessoas, se você está sinceramente cheio do Espírito Santo, consciência limpa, você está adorando a Deus e você está conversando com ele vai te responder. Como você disse, ele está falando toda hora. E que Sim. a Bíblia fala em Romanos 8:16, o Espírito testifica com o nosso Espírito, né? Então, o Espírito não fala com a nossa mente, ele fala com o nosso Espírito. Aí o nosso Espírito que retransmite a voz dele para a nossa mente. Por isso que muitas vezes parece que é a voz do nosso Espírito, mas é mesmo, é porque a voz do Espírito Santo está vestida com a voz do nosso Espírito, porque ele transmitiu para o nosso Espírito, e o nosso Espírito que retransmite para a nossa mente, e por isso que muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu acho que foi eu mesmo, mas foi você mesmo, porque o Espírito Santo falou para o seu Espírito, e o seu Espírito retransmitiu, então veio na voz do seu Espírito. Exatamente. Ele grava as palavras, gravei as tuas palavras em meu coração, para não Isso. pecar contra ti. Mas Deus não está falando do coração, desse músculo que bombeia o sangue para o corpo. Se fosse assim, quando eu fizesse um transplante de coração, eu ia pegar as informações do meu ser e transferir para outra pessoa. Mas existe uma parte física, que é o nosso cérebro. A mente, ela é feita de cérebro, que é a parte física, aos pensamentos e emoções, que é a parte abstrata, e tem a atividade que a parte abstrata desenvolve para poder, lá na parte física, buscar as informações que a gente chama de raciocínio. Então, Deus vem, ele planta a palavra no seu cérebro, na parte física. A sua mente, quando ela enfrenta a situação, ela usa o raciocínio para ver se tem a informação que Deus já colocou lá. Por isso que parece que é você que está falando para você mesmo. Né? É lindo Mas demais. não é muito, não, isso aqui é uma viagem, isso aqui é 1000 lives para falar sobre isso, né? Não, não, é realmente. Mas eu quero ter outras lives com você, porque está Não, muito vamos gostoso. fazer, porque quando Deus fala com Josué, Josué, eu não sou eu que vou fazer o povo herdar, não, é você que vai fazer. Só que você vai ter que fazer tudo que meu servo Moisés ordenou, mas vou te dar uma dica. Você vai repetir isso dia e noite. Você vai gravar isso, você vai reprogramar o seu cérebro para que a sua mente, ao raciocinar, busque a minha palavra, porque ela funciona. Meu Deus, e aí vai. Amado, Isso é deixa uma eu te falar viagem. uma coisa. Mas é muito lindo, muito lindo. Estamos chegando no final. Eu queria que você fizesse uma pequena, mas poderosa oração. Pessoas têm pedido oração aí pela ansiedade desses dias, pela situação financeira, né? Uhum. E também, é claro, acima de tudo, por esse relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E eu quero te dizer que eu te amo muito. Muito obrigado. Eu também Pelas te amo palavras de muito. encerramento estão com você aí. Deus abençoe. Queridos, nós estamos passando um momento de estresse, um momento de preocupação, de dificuldade, né? Mas Deus me confrontou com a palavra. Eu passei aqui na minha estante uma Bíblia antiga, que eu sempre li, ela toda esmagada, toda rasgada. Volta e meia eu volto nela, porque ela tem tudo grifado, tudo aquilo que Deus já me falou.
E Deus me levou lá em Ageu, capítulo 1 e 2, eu fui lendo. Quando chega no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: farei abalar todas as nações, e a riqueza das nações virão, e eu encherei de glória a minha casa. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E antes ele pergunta: quem viu a primeira casa na sua glória? E olha para essa aqui, nada, nem se compara. E eu fui lendo aquilo, rapaz, Eibe, caiu a minha ficha. Lá não fala a glória da segunda casa. Esdras estava construindo o segundo templo. Teve o templo de Salomão e ele vem reconstruindo o segundo templo. Mas depois Herodes construiu o terceiro templo. Deus, e lá no versículo bíblico não está escrito segunda casa, está escrito última casa. E a última casa não é o templo de Esdras, a última casa não é o templo de Herodes, a última casa chama-se igreja. Amém, amém. Então, nesse momento de dificuldade, você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Você ia à igreja ou você é igreja? Porque se você for igreja, assim diz o Senhor: farei abalar todas as nações, e a riqueza de todas as nações virão a ti, e a glória da minha igreja. A prosperidade da minha igreja será muito maior do que o templo de Salomão, de Esdras e de Herodes, todos juntos. Uau, uau. Então, hoje, antigamente, você ia no prédio da igreja e achava que estava indo à igreja. Mas hoje, muitos de vocês se esfriaram, muitos de vocês voltaram atrás, muitos de vocês estão retrocedendo. E Deus diz: a minha alma não se compraz naquele que retrocede. Essa é a minha oração. Não vou ficar, Deus, tem dó dos filhos. Não, Deus já te abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. Você que tem que tomar uma postura. Você que tem que dizer assim: não, eu ia à igreja, mas eu sou a igreja. Amém. Eu sou a igreja. E quando voltar às reuniões, eu vou ao prédio da igreja, mas eu sou a igreja. Estou dentro, meu Deus. Estou dentro. Porque aí a riqueza das nações virão até você. Amém? Obrigado, meu amigo Eibe. Te amo, querido. Muito obrigado. Ore e adore aí para a gente. Não sei se a gente tem tempo, mas... Então fica aí o meu apelo aos irmãos, não a Deus. Deus não está com nenhum problema. Meu apelo é para você, viu, meu irmão? Amém. Volta para os caminhos do Senhor. A tua presença é real. Aqui neste lugar. Aleluia. A tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente assim. Aleluia. Muito obrigado, muito obrigado. Te amo, querido. Muito. Eu te amo mais. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau.